Agora apareceu, professor. Obrigado, Nayara. Então, está aparecendo para todo mundo no centro de mídias agora e aqui no Google Meet, certo? Ah, bom, nas aulas passadas, pessoal, a gente começou a conversar sobre a conversão entre graus e radianos, tudo bem? Tá todo mundo junto, alguém lembra disso? Nós conversamos sobre o ciclo trigonométrico e alguns ângulos notáveis desse ciclo trigonométrico. Também vimos alguns que nesse ciclo trigonométrico eu posso ter, né? Ah, se eu só montar aqui, eu posso ter a partir dele, né? Alguns ângulos que eu noto triângulos retângulos, né? Nele. Então, deixa eu colocar aqui um ponto qualquer. Vou colocar. Alguém sabe se o ponto estiver aqui, por exemplo. Lembrando que essa distância que eu tenho daqui, do centro da circunferência até a extremidade dela vale um, tá? Uma unidade de qualquer coisa, tá? Esse ponto que está ali, né? Como que eu consigo identificar os ângulos aqui? Imagina que esse ponto está fazendo com a horizontal ou com esse eixo aqui, ó, um eixo horizontal, que a gente pode chamar ele de eixo do cosseno. Eu expliquei até a aula passada por que que era cosseno, né? Quantos graus eu tenho quando o ponto não deu nenhuma volta e ele está aqui? Ah, peraí que eu vou ter que compartilhar com o pessoal do centro de mídias isso. Só um momento. Esse que é o problema. Agora vai demorar um tempão para chegar lá. Compartilhar tela. Tela cheia. Já já aparece o pessoal do centro de mídias aí, tá? O pessoal do Google Meet está vendo a minha tela cheia aí, né? Está vendo a explicação que eu estava dando aí? Alguém puder responder, porque eu não estou vendo o chat. Tá ok aí aparecendo? Sim. Tá. Então, no eixo dos cossenos, né? E esse eixo aqui, a gente vai chamar de eixo do seno, tá? Quando o meu ponto se encontra ali, eu vou ter nenhuma volta, tá? Não vou dar nenhuma volta com esse ponto, eu vou ter 0 graus, tá? 0 graus. Depois, imagina que eu passo esse ponto, agora eu vou começar alguns ângulos notáveis aqui. Alguém lembra qual é o primeiro ângulo notável que nós trabalhamos? Agora eu tenho um ângulo aqui, ó, que a gente chama ele de ângulo notável, e este ângulo notável, ele tem exatamente 30 graus. É um arco aqui de circunferência, tem 30 graus. Né? Depois, o próximo ângulo notável que nós estudamos é um ângulo de 45 graus. Imagina agora que essa sequência de pontos, né? Ele está fazendo com o centro aqui e esse raio aqui, ó, tem 45 graus, tá? Esse arco aqui. Agora eu vou colocar um outro ângulo notável. Vou colocar aqui o ângulo de. Qual é o próximo ângulo notável? 30, 45. E o próximo é 60 graus. Imagina, então, que este ângulo aqui. Opa, vou voltar aqui, colocar a minha retinha para ficar bonitinho, né? Imagina que este arco aqui, ele tem 60 graus. Né? E agora eu vou andando com o ponto. Ó. Vou colocar agora um ponto aqui. Quantos graus eu tenho aqui nessa retinha aqui? Ou seja, quando eu saio do zero, vou andando com esse ponto. Eu vou longo do centro até a extremidade. Quantos graus eu vou ter ali? Pode falar no áudio aí, se quiser, por favor. Pessoal do centro. 90. A Júlia aqui está aparecendo. Tá legal. Qualquer coisa, vocês vão me avisando aí, tá? Pode tirar dúvidas também. Se quiser levantar a mão também para aparecer no vídeo aqui, fica à vontade. Quanto alguém falou aí? Alguém pode falar de novo, por favor?
quanto que eu coloco aqui em cima. Ou seja, esse ponto saiu do zero e foi até lá. Quantos graus ele percorreu? 90. Isso aí. Quem falou? A Nath falou primeiro, daí eu só repeti pra ela. Ah, tá, beleza. Obrigado. 90 graus, né? Se eu andar mais 30 graus aqui, ó, para frente, no sentido, sempre andando no sentido anti-horário, tá? Se eu andar mais 30 graus ali, quantos graus eu vou percorrer? Mais do que 90 graus, concorda? Com certeza vai ser mais que 90 graus. 90 mais 30 graus, dá quantos graus ali? Dá 120 graus. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu vou percorrer mais 15 graus aqui. Mais 15 graus. E esse ponto vai vir para cá. 120 mais 15 vai dar 135. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dando essa volta aqui. 135 graus. Agora eu vou andar mais 15 graus. Mais 15 graus. Vou ficar aqui, ó. 135 mais 15, nós vamos ter aí um ângulo de 150 graus, concorda? Dei mais 15 graus ali. Aqui, então, vou ter um ângulo de 150 graus. Se eu andar mais 30 graus ali, eu vou chegar aqui, né? Se eu andar mais 30 graus, eu vou chegar aqui, que é 180 graus. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Todos os pontos aqui, eu tenho coordenadas, né? Imagina que eu pego esse ponto de 60 aqui. Ele tem uma certa coordenada aqui no eixo do cosseno e uma certa coordenada aqui no eixo do seno. Percebe? O que eu quero dizer com isso? É que eu posso observar aqui, ó, que no eixo do cosseno, aquele ponto de 60 graus, esse ponto aqui, ó, 60 graus, que ele tem duas coordenadas, que ele tem uma coordenada aqui no eixo do seno e uma coordenada no eixo do cosseno, ele atinge uma certa altura, né? Se eu observar aqui, ó, eu consigo ver que no eixo do cosseno ele toma esse tamanho, e no eixo do seno ele toma esse tamanho aqui, né? Consegue enxergar isso? E mais ainda, né? Você consegue enxergar aqui, ó, colocar em amarelo, opa, volta, verde. Posso colocar aqui em amarelo, ó, que eu tenho um triângulo retângulo aqui formado pelo eixo, esse triângulo retângulo aqui, ó, né? Formado pelo eixo, pelo ângulo de 60 graus. Não sei se você está conseguindo enxergar, né? Lembra que a trigonometria surgiu do triângulo retângulo, né? Mas aqui a gente está falando de ciclo trigonométrico. Eu estou falando de pontos em cima da circunferência que está formando alguns ângulos ali, né? Se eu observar ali ainda, eu tenho aqui, né? Por exemplo, eu andei aqui 30 graus, depois eu andei 45, 60, depois eu andei 90, né? Depois eu andei aqui, ó, mais 30 graus, eu andei esse arco de 120, depois eu andei um arco de 135. Ficou claro isso daí? Acho que sim, né? O que eu quero que você enxergue também é que este ângulo de 30 graus, se eu observar em relação à horizontal, ele tem o mesmo tamanho deste ângulo aqui, ó, de 150. Por quê? Porque em relação à horizontal aqui, dos 180 graus, você consegue identificar que ele tem, aqui é 180 graus, né? Ele, em relação à horizontal aqui, ó, ele tem 30 graus. E aqui ele também tem 30 graus, não tem? Esse tamanho aqui. Ele também tem 30 graus aqui, ó. Então, quer dizer que o ângulo de 30 graus e o ângulo de 150 graus, eles têm a mesma altura aqui no eixo do seno, ó. Ó, para você ver, ó. Ou seja, o seno de 30 ou o seno de 150 são ângulos correspondentes. Ele tem a mesma altura aqui, ó. Se você... Opa! Deixar em vermelho mesmo. Ele tem a mesma altura aqui, ó. Deixa eu só trocar a cor. Tá vendo essa altura aqui, ó? Vou fazer um X aqui, ó. No eixo do seno, ele tem a mesma altura, tanto para o ângulo de 30 graus quanto para o ângulo de 150.
Aí a gente fala que eles são ângulos correspondentes. Você consegue enxergar aqui também, ó, no ângulo de 135 e o ângulo de 45, eles também têm a mesma altura aqui em relação ao eixo X, ó, no eixo do seno, né? E o ângulo de 120 e o ângulo de 60, eles também têm a mesma altura. Ó, para você ver, ó. Aqui, ó. Né? Também tem a mesma altura. Eu consigo observar aqui, ó, que o ângulo de 120 e o ângulo de 60, eu consigo observar que eles cortam aqui no eixo do seno, no mesmo ponto, ó. Ficou claro isso? Deixa eu só voltar aqui agora, então. Deixa eu abrir aqui o FET Colorado. Colorado trigonométrico. Aqui. Deixa eu abrir isso aqui com vocês, que a gente usou na aula passada. Aqui. Então, aqui, ó, nós temos aqui, eu vou querer trabalhar com o seno primeiro, tá? Lembre-se que o eixo do seno é o eixo Y aqui, tá? É esse eixo vertical. Vou colocar aqui em verde para você enxergar o que eu estou falando. Este eixo aqui é o eixo do seno, tá? Esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui vai ser o eixo do seno. Então, eu quero que você observe esse ponto vermelho. Qual é o valor da coordenada nesse eixo, que é o eixo do seno? Qual é o valor, né, para esse eixo, da coordenada desse ponto? Então, vamos lá. Este ponto aqui, para o eixo do seno, ele vale quanto? Vale 0, né? Ó, tá vendo esses dois pontos aqui? Deixa eu circular aqui para você entender o que eu estou falando. Isso daqui, ó, x e y, é a coordenadas do ponto. O pessoal precisa de me dizer aí, tá vendo? Tá ok? Beleza. Vamos ver quem mais está lá. Gabriela, Júlia, Nayara, Ágata, beleza. Pessoal do Meet. Também tá ok aí, pessoal? Então, tem alguma dúvida? Agora a Ana Beatriz também entrou. Não, nenhuma dúvida? Então, vamos voltar aqui, ó. Eu quero que você observe, toda vez que eu for colocar um ponto, tentar ser o mais claro possível para você entender. Vamos lá. Imagina que eu tenho um eixo cartesiano, né? Eu tenho um eixo X, um eixo Y e um eixo X. Vamos botar aqui. Aí imagina que eu coloque um ponto aqui. Um ponto qualquer. Ô, saco. Ele fica mudando de cor sem eu querer. Imagina que eu coloque um ponto qualquer aqui nesse plano cartesiano, tá? Coloca um ponto ali. Ele tem a coordenada aqui, uma em X, né? E um eixo que a gente chama de Y. Eu creio que todo mundo tem familiaridade com isso. Quando eu coloco um ponto ali, ele possui coordenadas. Quando eu estou falando de ponto, ele possui uma coordenada, que é, para mim representar os pontos, eu sempre coloco uma coordenada em X, e depois a coordenada em Y. E aí eu consigo colocar um ponto ali no eixo cartesiano. Então, quer dizer, então, que esse ponto aqui, ó, ele vai ter um valor aqui, qualquer. Vamos supor que aqui vale 2, tá? E vai ter um valor aqui, vamos supor que aqui vale 3. Ou seja, posso chamar esse ponto aqui de A. Esse ponto ele tem coordenadas 2 e 3. Creio que ficou claro isso daí, né? Imagina, então, que eu quero que você coloque um ponto B ali no eixo cartesiano para mim, que seja em X vale -1, em Y ele vale -2. Onde será que vai estar esse ponto? Então, em X, -1, vou colocar mais ou menos aqui, né? -1, e em Y, -2. Vou colocar mais ou menos aqui. Opa, fugiu um pouquinho aqui. Vou colocar aqui -2 aqui, mais ou menos. -2. Ah, então esse ponto ele vai se encontrar aqui, ó. É o meu ponto B. Né? E é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que lá no ciclo trigonométrico, naquela circunferência, a gente tem vários pontos em volta dela, em que a distância que eu tenho do centro até o ponto vale 1, tá? Então, voltando lá, nós temos aqui, ó, essa distância aqui, ó,
vale 1. Ok? Vale 1. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos as coordenadas x e y dele. Se você olhar para ele agora, do jeito que ele está, para x ele vale 1. Tá vendo? Tá 1 ponto, tá 1000 aí, digamos aí. Deixa eu ver se eu consigo até trocar esses valores aqui para ficar melhor. Tirar isso aqui. Todos os graus, radianos. Não está tirando. Deixa eu. Não está conseguindo tirar. Bom, então, considera aqui como 1 e aqui como 0, tá? Se eu ando com esse ponto, olha para você ver o que vai acontecendo lá. Né? Vamos andar até 30 graus aqui. Ó. Vou colocar aqui 30 graus exatamente, tá? Para 30 graus, esse ponto ele vai ter. Ele continua sendo 1 ali, tá bom? Este raio aqui, ó. Ele continua sendo 1. Continua sendo 1 ali. Esse raio aqui, ó. Tá? E outra vez. Já sei por quê. Faz isso aqui. Aqui continua sendo, vale 1 unidade, tá? Mas observe essa seta em verde aqui, ela que importa para mim, tá? Qual é o valor dela quando eu estou em 30 graus, né? Qual será que é o valor dela aqui no eixo? Eu tenho duas coordenadas, né, gente? Deixa eu voltar ali. 30 graus, né? Tenho duas coordenadas. Eu tenho uma coordenada aqui em x, que está aqui, né? E tenho uma coordenada em y. Ó, em x ela está aqui, ó, né? Em y ela está batendo aqui, ó, né? Opa, volta lá, filho. Eu tenho mais ou menos 30 graus aí, né? Tá? Ou seja, para x vale 0, se tudo isso vale 1, né? Se o raio dessa circunferência vale 1, este ponto aqui, ó, aqui em cima, vale 0,814. E aqui no eixo Y, vale 0,581. Percebe o que eu estou querendo dizer? Ela tem valores bem pré-definidos, né? Ela vale meio para Y e para X vale 0,8. E eu vou andando, ó. E as coordenadas para X e para Y vão se alterando. No caso, eu disse para vocês que o eixo X, que é horizontal, vai ser cosseno, e o eixo Y vai ser seno, tá? Então, na verdade, ali o que eu tenho é o valor de seno e cosseno para vários ângulos, ó. Agora, olha que interessante, que eu quero que você enxergue. Lembra que eu expliquei agora há pouco que o ângulo de 30 graus, se eu colocar uma reta aqui, ó, deste ângulo de 30 graus para cá, aqui no eixo Y, ele possui a mesma altura, ó, nesse ponto aqui, ó, né, nesse valor aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, do 0 aqui, né, que eu estou em 0, né, aqui eu estou em 1, né, que o raio dessa circunferência vale 1, não vale? Então aqui é 0, vai até 1, de 0 vai até 1, para cá é menos 1, né, e para baixo é menos 1 também. Tá? Então eu quero que você enxergue o seguinte, aqui, para o eixo Y vale 0,5, tá vendo? Se eu prolongar, se eu vier aqui com uma retinha aqui assim, este ângulo aqui, ó, ele tem 30 graus também, tá? Eu quero que você entenda isso, que aqui tem 30 graus também. Este ângulo aqui, daqui até aqui, qual é o valor deste ângulo? É só eu fazer 180 graus menos 30, ou seja, aqui eu teria um ângulo de 150 graus. Então, eu vou andar com aquele ponto agora, que ele está ali, esse ponto vermelho, ele está ali em 30 graus, tá? Eu vou andar até 150 graus. Observe que o valor do eixo Y para 30 graus vale 0,5, tudo bem? Essa altura aqui, que eu quero que você perceba, vou deixar em vermelho aqui, para você enxergar. Essa altura aqui, ó, né? Este ponto aqui, ó, que está marcado com X, ele tem 0,5 de tamanho. Agora eu vou voltar aqui, ó. Ou seja, aqui no 30 graus tem 0,5. Vou andar com esse ponto agora, ó. Vou andando com o ponto, tal, 60, 90. Eu quero ir até 150. 150 graus. Deixar aqui exatamente. Eu vou agora voltar com o nosso desenho.
Olha para você ver, ele tem a mesma altura ali em vermelho, percebe? Ou seja, o ângulo de 30 graus que estava aqui, né? O ângulo de 30 graus que estava aqui, ó. Vou colocar aqui. O ângulo de 30 graus estava aqui, né? Aqui, ó. Ele estava aqui, ó, formando um arco de 30 graus. Quando eu andei com esse ponto do 30 graus, eu fui lá para 150 graus, no eixo do seno, o valor dele é a mesma coisa, ó, 0,5. Então, tem alguns ângulos dentro do ciclo trigonométrico que são ângulos correspondentes. Lembre-se que a gente está trabalhando aqui com funções periódicas, coisas que se repetem, né? São coisas que se repetem. É a mesma coisa que eu ficar dando voltas aqui, ó, ele vai bater uma hora no mesmo valor, né? Ou seja, eu estou num círculo, né? Estou dando voltas. Então, o que acontece aqui? Se eu andar com esse ponto aqui, por exemplo, eu sair aqui agora. Se eu pegar e andar com esse ponto e parar ele aqui, por exemplo, em 120. 120 graus, o valor do eixo aqui, deixa eu apagar tudo que eu fiz lá. Para 120 graus aqui, ó, né, o ângulo está 120 graus, o valor do eixo do seno, que é o eixo vertical, né? Qual é o ângulo correspondente a ele lá no primeiro quadrante? Opa, corta, não é isso que eu quero. Eu quero estender ele lá para o primeiro quadrante. Porque se você observar, deixa eu até colocar aqui, né? Aqui nós temos, como é que a gente chama isso daqui? A gente chama de primeiro quadrante, tá? Vou colocar Q maiúsculo. Primeiro quadrante. Aqui nós temos o segundo quadrante, sempre em sentido anti-horário, tá? Terceiro quadrante. E aqui nós temos o quarto quadrante, tá? Este ponto agora, ele se encontra no primeiro quadrante, tudo bem? Eu quero que você faça uma redução, ou seja, descubra qual é o ângulo correspondente a ele lá no primeiro quadrante. Deixa eu olhar no chat se alguém já percebeu quanto que ele vale. 60. Quem falou? Gabriela. Oi, Gabriela, exatamente. Parabéns, tá? Por que que a Gabriela deve ter pensado da seguinte forma? Bom, se até aqui, até esse ponto aqui, vou colocar um ponto ali, eu tenho 90 graus, né? 90 graus mais 30 graus, eu vou ter 120 graus. Bom, bastaria, então, eu tirar 30 graus para cá, né? Se eu fizer 90 graus menos 30 graus aqui, eu vou ter 60 graus. Ou seja, ô saco, não é para sair, amigo. Droga. Peraí, volta. Aqui 120. Daqui desse ponto até aqui, ó, né? Eles são ângulos que a gente chama de ângulos correspondentes. O valor do seno de 60 e do seno de 120 são iguais, ó, porque eles têm a mesma altura aqui, ó, no eixo do seno, percebe? Eles têm a mesma altura, eles têm o mesmo valor. E basta eu observar no gráfico lá também, né, ó. Estou em 120. Na hora que eu estou em 60, ó, esse ponto aqui no gráfico, ele vai estar aqui, ó, né? Ele vai voltar, ó, lá para 60. Voltou. E ele se encontra na mesma altura no eixo do seno ali, percebe? Então, eu tenho alguns ângulos que a gente chama de ângulos correspondentes. Se eu tiver aqui em 180, né? 180, somar mais 30, eu vou para 210, certo? 180 mais 30 graus, 210. Eu estou aqui no segundo quadrante, dessa forma, né? Estou aqui, quer dizer, no terceiro quadrante. Quanto será que é o ângulo correspondente a ele lá no quarto quadrante? Se eu prolongar ele para cá, né? Se eu prolongar esse ponto para cá, se ele vier para cá, e eu tiver aqui um ângulo também em relação à horizontal de 30 graus, basta eu fazer quanto menos quanto? Se eu fizer 360 graus, que é uma volta completa, menos 30, eu volto aqui, né? Então, aqui eu teria 330 graus, o que equivale, então, aí, lá no reduzir do quarto quadrante para o terceiro quadrante, essa altura aqui no eixo do seno, ó, é a mesma, tá? Ô, sacola. Ela vem até aqui, ó. Ela está a mesma altura aqui no eixo do seno,
tá bom? Então, eu estou mostrando para vocês alguns ângulos que são correspondentes, tá? Deixa eu apagar aqui, voltar aqui, ó. Este ângulo aqui que está em 210, se eu for lá para 330, ele tem a mesma altura no eixo do seno. Consegue enxergar isso, pessoal? Aqui para 45 graus, por exemplo, no primeiro quadrante, para 45 graus aqui, ó. Opa, deu 2 voltas, né? Voltar. 45 graus, eu vou ter, lá no segundo quadrante, eu vou ter 135. Né? Lá no terceiro quadrante, eu vou ter 225. E aqui, 315. Né? São ângulos correspondentes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Círculo trigonométrico, ângulos correspondentes. Já vai sair um monte de imagem aqui, quer ver? Ó? Vou pegar aqui as imagens, aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Eu vou pegar ele, copiar ele, deixar ela bem grande, para a gente conseguir enxergar. Bom, eu vou até aproveitar isso daqui, né? Aqui, neste círculo, né, trigonométrico, nós temos aqui esse ponto aqui como origem, né? Onde está minha setinha aí. Eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrantes, sempre sentido anti-horário, né? Se você for no sentido anti-horário, sempre positivo, tá? E o raio sendo igual a 1. Aí, nós chegamos aqui no nosso, aonde eu quero chegar. Deixa eu só copiar essa imagem e colocar ela. Copiar a imagem. Quero colocar ela aqui. Vou apagar isso aqui tudo. Deleto, copia. Aqui. Perfeito. Observe aqui que... Opa. Sai para água. Pessoal, qualquer coisa, vocês abrem o áudio aí, que eu não estou vendo o que vocês estão falando, tá? Deixa eu até confirmar aqui se ninguém está falando nada. O pessoal do centro de mídia está ok aí? Opa, subiu tudo aqui o chat. Pessoal, o áudio do senhor está travando muito. Não sei se o centro de mídia está com problema ou se é outra coisa. Ele fica mudo e depois volta. Entendi. É problema do centro de mídias, eu acho, porque o pessoal do Meet aqui está ok aí, pessoal? O pessoal do Meet? Tá, sim, Tá dando professor. Tá, então acho que é problema no centro de mídias, tá, Beatriz? E tá ok agora? Como é que tá? É Tá porque tá assim, melhorando? professor, o que o senhor tá falando agora, no centro de mídias, ele tá falando o que o senhor já falou. Ele tá, tipo, um pouco atrás do senhor agora. Ah, entendi. Dá um pouco de delay. Isso. Entendi. Então, esse que é o problema. Tá, tudo bem. Vou continuar aqui, tá? Pessoal, o que eu estou querendo dizer com ângulos correspondentes? Observe aqui, ó. Lembra que nós preenchemos aquela tabelinha, aquela musiquinha bonitinha que nós cantamos? Deixa eu até colocar ela do lado ali, né? Tabela de ângulos notáveis. Vou colocar aqui, ela do lado lá, copiar a imagem, copiar a imagem, vou colocar ela aqui agora. Isso. Lembra essa tabelinha aqui? Nós fizemos? O que está acontecendo? Louco? Ô, droga. Isso, fica aí, bonitinho. Essa tabela aqui, ela mostra para mim os ângulos notáveis de 30, 45 e 60, que eles estão aqui, ó, tá vendo? No ciclo, 30, 45 e 60. E ele mostra lá no segundo quadrante os ângulos correspondentes. Por exemplo, o de 30, ele vale 150. E o valor que ele está aqui, ó, aqui no meio, aqui, ó, tá meio, percebe? Nossa. Vem aqui, ó. Aqui, ó, né? É que tá bem apagadinho, mas aqui vale 1/2, vale meio, né? Porque se daqui até lá em cima vale 1, né? Vale 1, ou seja, o 30 graus ele tá batendo bem no meio ali, ó, na metade, né? E lá naquela tabelinha trigonométrica nossa, ó, seno 30 graus, 1/2, percebe? E para 150 graus, ó, é um ângulo correspondente, ou seja, de 30 e 150,
é igual o valor ali no eixo do seno, tá ok? No eixo do seno, tá bom? Agora, vamos observar os outros ângulos aí, né? Se você observar aí, ó, 30 e 150, beleza. É o ângulo correspondente. 150 com 210, também é um ângulo correspondente. E olha que interessante, se eu tiver aqui em 210 graus, eu posso prolongar ele lá para o 30, percebe? Porque 210 graus nada mais é do que 180 mais 30, né? Então, eles estão todos relacionados, ó. O ângulo de 30, o ângulo de 150, o ângulo de 330, eles estão todos relacionados, ó. Ó, para você ver que interessante, né? Todos eles estão relacionados entre si. Eu posso sempre estabelecer uma relação entre o ângulo de 30, o ângulo de 210, o ângulo de 330 e 150. De todas as formas possíveis. Só que eu quero que você observe uma coisa aqui. Do zero, que é aqui embaixo, até aqui, eu vou ter meio, só que positivo. Do zero para baixo, eu vou ter meio também, só que para baixo. Então, ele vai ser negativo. Então, aqui, se eu quiser, por exemplo, saber o valor do seno, se eu perguntar para você qual é o valor do seno de 330 graus, como que será que você vai pensar isso? Bom, você sabe o valor do seno de 30? Sabe, né? Você sabe o valor do seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2, ó, é tabelado, né? Só que 330 graus, eu posso fazer a correspondência aqui, ele está no quarto quadrante. E o valor do seno para terceiro e quarto quadrante, ele é negativo. Então, ficaria menos 1 sobre 2. Ficaria negativo. Se eu perguntar qual é o valor do seno de 150 graus? Ah, professor, peraí, seno 150 graus, ele está no segundo quadrante. E o seno é positivo, está acima do zero. Ó. Ah, então aqui seria 1 sobre 2. Né? Se eu perguntar para você o seno de 210 graus. Ah, 210 graus é o mesmo que 180 mais 30 graus. Então, eu posso fazer uma correspondência lá no primeiro quadrante com 30. Seno de 30 é meio. Só que como eu estou no terceiro quadrante, ele é para baixo, ele é negativo. Então, fica menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Ficou claro isso daí? Então, sabendo isso daí, deixa eu só voltar aqui tudo, que eu vou precisar apagar isso aqui. Não quero isso aqui, vai apagar tudo, quer ver? Não quero isso aqui. Não deu certo. Vou apagar isso aqui então de novo. Agora eu vou fazer umas perguntas aí para vocês. Vou voltar aqui. Volta. Volta aqui. Aqui. Se eu perguntar para vocês qual é o valor do seno de 135, vou copiar essa imagem de novo. Olhando para essa tabela, então, de novo, qual será o valor do seno de 135? Se você observar no ciclo trigonométrico, seno de 45 graus é igual a quanto ali? Está marcando para vocês. Bom, é tabelado, né? Seno de 45 graus, ó, raiz de 2 sobre 2. Ele está aqui, ó, tá? Seno de 45 graus, ele está aqui, ó, né? Prolongar ele aqui, eu vou fazer um X aqui, né? Ele está ali. Então, seno de 45, além dele ser tabelado, lá do triângulo retângulo, lembra que a gente calculou? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu posso fazer uma correspondência para descobrir, por exemplo, qual é o valor, então, do seno de 135 graus. Seno de 135 graus. Qual é o valor dele? Se eu observar lá no círculo trigonométrico, 135 graus está aqui. Se alguém quiser falar no áudio, ele tem a mesma altura que o seno de 45. Ó. Então, ele vai valer raiz de 2 sobre 2 também. Também vai valer raiz de 2 sobre 2. Agora, se eu perguntar para você qual é o valor do seno de 225 graus, se alguém souber já, pode falar para mim no chat aí. Seno de 225 graus. Qual é o valor dele?
eu quero que você também observe isso daqui, né? O 185, onde ele bate lá no terceiro quadrante, ó? 225 graus, né? Se eu prolongar lá no primeiro quadrante, ó, eu vou ter 45 graus. Se eu prolongar no quarto quadrante, eu vou ter 315 graus, né? Bastaria eu fazer 360 graus menos 45, eu chegaria a 315. Todos eles têm o valor de raiz de 2 sobre 2, com uma única particularidade. Quando eu estou falando de terceiro e quarto quadrante, o valor do seno sempre será o quê? Negativo, tá? Porque ele está batendo aqui, ó, né? Ele vem para baixo, ó. Terceiro quadrante é aqui, quarto quadrante é aqui, né? Se eu observar que é o eixo, os eixos cartesianos aí, eles dividem em quadrantes, né? Esses quadrantes aí, aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. O terceiro e quarto quadrante, aqui para o seno, ele vem para baixo, ó. Então ele é negativo. Então o seno de 225 graus seria menos 2, menos raiz de 2 sobre 2. E 315 graus, seno de 315 graus, também seria menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Ficou claro isso daí, pessoal? Mais ou menos. Ou tá tudo certo? Pessoal do centro de mídias. Deixa eu ver aqui Tá quem tudo está certo. aí. Tá. Conseguindo explicar legal para vocês? 2/3. Isso, mosquei. Não entendi. 2/3. O que você quis dizer, Luiz? Não entendi. Bom, vamos dar uma volta completa aqui nesse ciclo trigonométrico, só para a gente ver, né? Uma volta completa. Olha o gráfico como é que vai ficando ali, né? À medida que eu vou avançando com os pontos, né? 30 graus, andou para ali, 90 graus, chegou no máximo, né? Aí vai para 180, ele volta para zero de novo, o seno, percebe? Depois vai para 270, vai para -1, né? O seno. Depois ele vai para 360 e volta para zero de novo. Lembre-se que o eixo do seno é o eixo vertical. Olha o eixo do cosseno que acontece. É a mesma ideia, tá? Só que o cosseno é o eixo horizontal. Ele já começa no máximo, né? Que já está com uma volta completa. Deixa eu voltar, ó. Olha o gráfico lá. O cosseno, ele já começa no máximo, porque eu tenho que considerar a seta azul aí, ó, tá? Aí eu vou aumentando para 90, ela vai diminuindo, ó, né? Vai diminuindo, vai diminuindo. Aí chegou no mínimo, né? Porque eu tenho que considerar que essa seta azul, ela vai diminuindo, ó, ela chega em 0 para 90, ó. Aí eu vou aumentando, 120, 150, vai aumentando. Chega em 180, ela está no mínimo dela, né? Aí vai aumentando de novo, ó. Estou aumentando aqui, ó. 270, volta para zero. Depois, 360, volta para o máximo de novo dela. Então, o gráfico do seno e do cosseno são diferentes, ó, tá? Ó, o seno, ele começa no mínimo aqui em zero. Começa, o seno de zero vale zero. O seno de 90 vale 1, ele é máximo, né? Ó. Seno de 90 vale 1, é o máximo. Seno de 180, zero, volta para zero. Seno de 270 é o mínimo, menos 1. Seno de 360, volta para zero. Agora, se eu for para cosseno, ele já começa no máximo, cosseno de zero é 1, cosseno de 90 é zero, cosseno de 180, menos 1, cosseno de 270 volta para zero, cosseno de 360, o máximo vale 1. Beleza, galera? Até aqui está tudo bem? Ah, beleza, Luiz. Então, vamos... Agora eu queria que vocês pegassem o caderno Aprender Sempre de vocês, para vocês acompanhar a atividade que nós vamos fazer agora. Deixa eu só voltar aqui, onde nós paramos. Lá na sequência de atividades 3, ele queria que a gente montasse os gráficos aí. Vamos montar esses gráficos aqui. Já fizemos isso aqui, vamos para a atividade 2, tá? Atividade 3, desculpa. Estão enxergando legal aí? Pessoal do centro de mídias, eu não sei como é que tá. Vamos lá, está um pouco atrasado. Ah, tá. Que pena, né, Beatriz? Que saco.
É o aplicativo do Centro de Mídias mesmo que trava, tá? Não tem muito o que eu fazer. Até aconselho, Beatriz, se você não quiser mais ficar aí, e não sei se acho que você não está conseguindo entrar pelo Meet, eu até aconselho você entrar no YouTube, tá? E lá nas aulas, eu até coloquei aqui o nosso, deixa eu ver se está por aqui, nosso roteiro dessa semana, tá? Que é do dia 19 a 23 de abril. Nossa Senhora, agora tá, agora falhou aqui. Estão aí comigo, pessoal? Minha tela tá ok? Tá. Aqui, ó, nas aulas do dia 5 do 4, do dia 14 do 4, lá no YouTube tem o link, tá? Vou até postar, mandar lá no, no coisa de vocês, mas aqui, deixa eu mostrar para vocês a minha tela, já que eu estou mostrando a minha tela. O problema é que não dá para me sair da apresentação do Centro de Mídias, que eu acabo perdendo. Se você digitar aqui CMSP no YouTube, tá? Entrar lá na série de vocês, que é a segunda série do ensino médio, vai em playlists, vai em matemática. Quem tem dúvidas, né? Não entendeu como eu expliquei e tal. Olha para você ver aqui, ó. Na aula do dia 5 do 4 e na aula do dia 14 do 4, na aula do dia 5 é o gráfico das funções periódicas e na aula do dia 14 ele fala sobre o ciclo trigonométrico e a relação entre graus e radianos, que nós já conversamos sobre isso. Já dei uma aula como faz essa conversão, né? Então, entra lá no YouTube, assiste essas aulas que aí vai ser melhor para você, tá? Mas se quiser continuar aí, logicamente, pode continuar, tá? Bom, o pessoal aqui do Centro de Mídias está ok, beleza. Agora, então, vamos lá no nosso caderno Aprender Sempre, na página. Deixa eu ver a página que nós paramos. Página 94, exercício 3, tá? Então, vamos lá. Exercício 3. Os eixos ortogonais a seguir devem ser utilizados para a construção do gráfico de cada função indicada. Para tanto, comece realizando os cálculos necessários e preenchendo o quadro abaixo. Então, vamos pensar aí, primeiramente. Cosseno de x. Bom, o x aqui ele tem os ângulos 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 e 360. Será que eu consigo calcular o cosseno de 0 graus? Quanto será que é o cosseno de 0 graus? Vamos voltar aqui no círculo trigonométrico e ver, né? Olha lá, cosseno. Para 0 graus eu estou aqui, ó. Né? Vou voltar aqui, ó, 0 graus. Qual é o valor do cosseno para 0 graus, pessoal? É o eixo x aqui, ó. Olha o cosseno dele, ó. É o ponto máximo dele, percebe? Ponto máximo, já que essa circunferência vale 1, o raio, né? O cosseno de 0 graus vale 1. Então, voltando aí, o nosso caderno, né? Eu vou colocar ali o valor dele aqui já. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 graus, quanto será que é? Pessoal do Centro de Mídias, pessoal aí. Quanto será que vale o cosseno de 0 graus? De 90, desculpa, 90. Ó. Ó o que está acontecendo com a seta. Ó. Cosseno de 90, ó, cosseno, tá? Cosseno é o eixo horizontal, tá? Que a gente está analisando. Para o cosseno de 0, ó, o ponto está aqui, ele é máximo. Para 90, ele volta para 0 lá no gráfico, certo? Então, vamos colocar ali, ou seja, cosseno. Trava não, filho. Cosseno de 90 é 0. Agora, cosseno de 180. Vamos voltar lá. Cosseno de Menos um? 180. Isso, cosseno de 180, ele volta para menos 1. Então, vamos colocar aqui, menos 1. Agora, 270. 270, ó, a seta, ó, no eixo horizontal, ó. Eu vou aumentando, vou andando com o ponto, ele volta para 0. Então, vamos colocar lá no nosso caderno, 0. E 360, né? Vou continuar a nossa volta. 360, ó, a seta lá, ó.
ela vai para o máximo, né? No eixo do cosseno, que é o eixo horizontal, ó, esse ponto atinge o máximo no eixo horizontal. Então, vale 1. Na segunda coluna da nossa tabela, ele pede para mim pegar esse valor de cosseno de x e multiplicar por 3. Tudo bem? Então, aqui ficaria 3 vezes 1. 3 vezes 1 seria 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 0 é 0. E 3 vezes 1 é 3. Bom, então aqui ele pede para mim colocar as coordenadas. Para x, ele me pediu para me colocar 0. Primeiro. Quanto que deu em y? 3. Eu preciso colocar esse ponto ali depois, tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho para ficar melhor. Depois ele pediu para me colocar aqui para x 90 graus. Ou seja, o meu eixo horizontal ali vai ser em graus, tá? E aí ficou 0 para y. Depois ele pediu para 180 graus em x, né? 180 graus. Quanto que dá isso no eixo y? Deu menos 3. Vou encher aqui. Depois, ele pediu para 270 graus. 270 graus. E em y deu 0. E depois 360 graus. Deu máximo, né? O cosseno. Vale 1 para y. Vamos colocar esses pontos aqui. Antes de mais nada, eu preciso lembrar que aqui, ó, vamos criar uma escala nesse gráfico, tá? Aqui eu vou colocar 0. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 3. E para baixo vai ser, né? Menos 1, menos 2, menos 3 para baixo. E aqui nesses pontos no eixo X, eu vou trabalhar com ele em graus, tá? Vou trabalhar com ele em graus. Nossa, como passa rápido, nós já estamos quase 11 horas. Em graus. Vou escrever aqui, você escreve aí também no seu caderno, tá? Bom, aqui então eu vou entender que esse ponto central é 0 graus. Depois eu vou colocar que aqui vale 90 graus, tá? Depois eu vou colocar 180 graus aqui, 180. Depois eu vou colocar 270. 270, depois 360. Acho que eu vou até alterar isso aqui. Eu vou apagar uma borracha aqui, vou apagar isso aqui, porque eu quero... Vou dar mais espaço. Eu vou colocar 0, eu vou colocar 90. Eu vou colocar aqui, ó. Vou pular 2 casas, tá? 90 graus. Vou pular 2 casas, 180. Não, não vai dar. Não deu certo o que eu queria fazer. Então, vai ter que ser de casa em casa. De casa em casa, eu vou colocar, então, aqui, 90. Nossa, como é ruim escrever isso aqui, gente. Eu não vou escrever todas, tá? Vou só mostrar para você, tá? 180 graus, tá aqui. Então, vou colocar o nosso primeiro ponto. 0 graus, valeu 3, né? Vou mudar a cor aqui para nós não para a gente ficar diferenciado. 0 graus, então, deu 3. Então, o meu ponto, 0 e 3 está aqui. Depois, 90, 0. Está aqui. 90 graus, deu 0 para y, né? Depois, 180 deu menos 3. Então, 180 vai para menos 3, está aqui. Um ponto aqui. Depois, o próximo aqui é 270, tá? 270 deu 0. 270 está aqui. E depois, 360, que é o próximo, né? Deu 3, lá em cima. Né? Vou prolongar aqui, ó. Deu 3, tá? Vou colocar aqui de vermelho de novo, para não confundir você. Vou colocar aqui de vermelho. Aqui seria 270, né? 270. E o próximo ali seria 360. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma? Como é que ficaria esse gráfico aqui, então? Ele sempre não é reto, tá, pessoal? É uma curva.
Então, você tem que fazer o mais curvo possível, isso aqui, tá? Então, ele vem aqui, ó, vem para mínimo, aí ele vem aqui, faz uma curvinha aqui embaixo, vai para cima e faz uma curvinha ali em cima, tá? Bem curvado, tenta fazer o mais curvado possível. Então, esse daqui é um gráfico do nosso 3y igual a 3 cosseno x. Eu preenchi essa tabela e montei o gráfico. Alguma dúvida? Vou tirar uma foto dele. Vou voltar lá. Apago. Vou para o exercício agora, então, 3. Vou pôr 4, ou letra B. Então, vamos preencher essa tabela aí também. Nessa tabela aí, eu tenho x0, 90, 180, 270, 360. E o seno? Em vez de cosseno agora, a gente vai fazer o seno. O seno aqui, ó, vamos lá no nosso tour trigonométrico, vamos pegar para seno. Para seno é um pouco diferente, né? Ó, para você ver, agora a seta, ela está na vertical, ó, não está mais na horizontal, que é o eixo do seno, tá? O seno de 0 graus, né, que é o eixo do seno, é o vertical, hein? Vale 0. Então, vou colocar lá, seno de 0 vale 0. Vou escrever aqui, ó, 0. Agora vamos para 90 graus. Ó, o que está acontecendo com essa seta na vertical, ó, quando eu vou para 90 graus? É o máximo, né? Então vale 1. Então, seno de 90 vale 1. Agora, 180 graus. Vou voltar lá. 180 graus, o que acontece com a seta? Ó, está diminuindo, né? Até 0. Então, o seno de 180 vai valer 0. Vamos escrever lá. 0. 270, agora ela vai para o negativo, ó, vai para baixo. Olha o gráfico lá, ó. Vai para, então, seno de 270 vai valer menos 1. Vamos preencher ali, menos 1. E o seno de 360, termina a minha volta aí, né? Vai para 0 de novo. Então, aqui seria 0. Ele quer que você faça o gráfico da função 2 mais seno x. Então, eu vou pegar esse valor que deu aqui e somar 2. Né? 0 mais 2 daria 2. 2 mais 1 daria 3. 2 mais 0 daria 2. 2 mais menos 1 daria 1. E 2 mais 0 daria 2. Tudo bem? Logicamente, agora você vai construir esse gráfico para mim, tá? Então, aqui vai ficar 0 e 2. E aí você vai continuar essa tabela, tá? 1 e 3. Você vai montar esse gráfico para mim depois, tá? Como nós estamos sem tempo, tem 2 minutos só, você monta esse gráfico aí para mim, tá ok? Bom, é um assunto bem complexo, tá? É um assunto que necessita de bastante exercício para você entender. Logicamente, não é só com essa aula, não é só com esses exercícios que eu montei que você vai entender isso. Eu passei o link desse simulador para vocês, vou passar de novo, tanto lá no Centro de Mídias como aqui. Né? Deixa eu voltar lá, ver se a Beatriz está lá ainda comigo. Aqui, vou colocar o link aí para vocês aqui no Centro de Mídias. Vou colocar o link para vocês aqui no Meet. Quem quiser entrar nesse site do Tour Trigonométrico, ele é bastante útil para você conseguir fazer o gráfico, verificar o valor dos ângulos, né, em graus, em radianos, que nós vimos nas últimas aulas também, tá? Então, creio que por hoje é isso, tá? Próximas aulas, pessoal, eu queria uma participação maior de vocês, tá? Para a gente poder unir forças aí, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, tem alguma dúvida? Pessoal do Centro de Mídias, pessoal do Meet. Ana, Matheus, Gabriele, alguma dúvida? Ninguém? Quer comentar? Tá, vou encerrar a aula por aqui, então, tá? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvida, fica à vontade.